Fala galera, bem-vindos a mais um Papo Reto. Hoje é um programa muito especial porque eu tô aqui com a minha ex-professora, a minha nutricionista e a minha amiga Elma Moreira, tudo jóia? Tudo que bem, é você? formada em nutrição, especialista em nutrição clínica e esportiva, tem licenciatura em biologia, professora dos cursos de enfermagem, farmácia, educação física e medicina veterinária, correto? Correto. Muita coisa, né? Elma, quando é que surgiu essa ideia de fazer biologia? Como é que foi o seu percurso acadêmico? Eu resolvi fazer nutrição na fila do vestibular. Pensa que loucura, né? Ah, foi nutrição então, Foi. direto? Eu fiz nutrição. Aham. Aí terminei a faculdade em 4 anos. Trabalhei 2 anos em Goiânia, em hospital, no HGG. E depois trabalhei 6 meses no restaurante do Banco do Brasil. Só que eu casei e fui morar em Santa Helena. E aí lá não tinha trabalho, porque uma cidade pequena, a nutrição ainda era pouco conhecida. E eu comecei a dar aula. E fiquei 30 anos dando aula. Agora tem 3 anos que eu resolvi voltar para a nutrição. Aí que eu fiz a especialização. Só que nesse intervalo de dar aulas, como eu só tinha bacharelado, o governo exigiu que os professores tivessem licenciatura. Aí eu fiz a especialização em biologia e depois fiz a licenciatura em biologia. E aí depois fui para nutrição. Mas eu gosto mesmo é de dar aula. Eu acho que dar aula é mais interessante que ser nutricionista. Então, ao total, são quantos anos de profissão, de professora? 32 vai fazer agora. 32 anos, muita coisa, né? Muita coisa. Você foi meu aluno, né? Ainda adolescente, mas... Fui. Elma, explica pra gente, por favor, o que é a nutrição esportiva? Então, quando a gente vê o nome, a ideia que passa é que é uma nutrição para atleta, né? Mas a nutrição esportiva seria para todas as pessoas que fazem exercício físico, né? Então, aí é que entra a confusão. Porque quem faz exercício físico, nas academias, ou como hidroginástica, ou ciclista, malha umas 3 vezes por semana. Então, ele não tem necessidade de ter uma nutrição com suplementos ou com valor calórico muito elevado. E aí é que fica realmente complicado na hora de elaborar. Porque muita gente não consegue nem comer por conta dessa vida maluca, mas quer seguir todas as ideias de moda que a gente vê hoje nas redes sociais. Mas a ideia é que qualquer pessoa que faça exercício físico com frequência, com rotina, possa seguir essas noções de nutrição esportiva. E a nutrição esportiva, ela serve como um complemento para auxiliar melhor quem está praticando exercício, é isso? Porque quando você faz atividade física, deixa eu explicar melhor. Cada indivíduo tem um determinado valor calórico diário, né? Existe o gasto energético basal e o gasto energético total. Gasto energético basal é o que o indivíduo gasta só para ficar vivo. Eu sempre já disse para você, se a pessoa estiver numa UTI, em coma, ela tem gasto energético para o coração funcionar, para os pulmões, para os rins. E se ela tem determinada idade, você observa a idade, o trabalho que ela realiza, quantas vezes ela faz atividade física, qual atividade física ela faz, esses gastos energéticos, eles aumentam. Então, a gente tem que observar tudo isso. Então, dependendo do exercício físico que a pessoa faz, de quantas horas por dia, qual tipo de exercício, esse valor calórico aumenta. Então, aí a dieta vem para que a pessoa possa ir para a academia bem, não sentir de nenhum desconforto, não ter hipoglicemia, poder ganhar massa muscular, que talvez seja a maior preocupação hoje, né? Tá? O ganho de massa muscular. Todo mundo quer aquele corpo lindo, maravilhoso, que na realidade não existe, né? O que a gente vê nas revistas é uma história, não é a realidade, né? E aí muita gente fica frustrada, porque às vezes está na academia fazendo tudo que o professor está falando, segue o plano alimentar e não é a pessoa que ela gostaria de ser. Mas também não vai ser nunca, né? Então o ideal é que quem vai praticar exercício já procure a nutricionista. E aí eu penso que um bom nutricionista, ele tem que realmente conhecer a realidade do paciente. É através da anamnese que a gente vai saber, vai conhecer os hábitos do paciente, quantas refeições ele faz por dia, o que ele realmente gosta, se ele tem tempo de preparar aquelas refeições. Porque todo mundo me queixa que vai na nutricionista
e não segue, por quê? Porque passa coisas muito diferentes, coisas que não estão dentro do orçamento da família, coisas que a pessoa não está acostumada a comer, ou não vai comer, ou não tem tempo de preparar. Então você tem que partir da realidade e ver o que a pessoa realmente pode melhorar. E pensar que aquelas mudanças vão ter que ser para sempre. Né? Não adianta você seguir ali um plano alimentar durante alguns meses e depois desistir. É para o resto da vida. Eu brinco que seguir um plano alimentar é igual um alcoólatra. Hoje eu não bebo. Amanhã é a mesma coisa. Hoje eu não bebo. Então, comer bem é comer todos os dias, mas não precisa muita invenção. Né? Elma, e qual é a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo? O nutricionista é o profissional que faz o curso de nutrição. Na maioria das faculdades são 5 anos, né? Então tem várias disciplinas do núcleo comum de ciências biológicas, depois as disciplinas específicas para o curso de nutrição. O nutrólogo é um médico que faz especialização em nutrição. Então, ele lida mais com a nutrição em relação a doenças, mais em relação a medicamento. Ele não conhece a ciência da nutrição como os nutricionistas conhecem. Ele não faz disciplinas práticas, por exemplo, né? Ele não estuda a parte de preparação de alimentos mesmo. Porque o nutricionista ele pode atuar em várias áreas. Ele pode atuar na área de nutrição clínica, que é trabalhar em hospitais, ou ambulatórios, ou consultórios. Tem a área de saúde pública, que é trabalhar nos postos de saúde. Ou na área de produção, que é em qualquer empresa ou qualquer estabelecimento que sirva refeições. Já o nutrólogo, ele só estuda a nutrição clínica e só a parte mesmo de tratamento. E o que me preocupa um pouco é porque a maioria dos nutrólogos, eles passam medicamento, né? Porque o médico, a ideia é que o médico realmente passa medicamento. Já o nutricionista, eu penso que ele é muito mais um profissional de prevenção do que de cura. É claro que a alimentação ela tem um papel curativo também, mas o papel preventivo é muito mais importante, né? Se a pessoa tem uma boa alimentação, com certeza ela vai evitar muitas doenças. Mas isso tem que ser sempre, não é fazer uma dieta como se fazia antes. A pessoa tem que comer bem a maior parte do tempo, né? Saber escolher, independente do ambiente onde ela está, nas festas que ela vai, nas reuniões que ela frequenta, tá? Elma, a respeito da introdução alimentar, que eu tenho uma filha agora e eu sempre escuto falarem que eu tenho que tomar cuidado com a forma que eu apresento os alimentos para ela, porque ela precisa aprender a comer de tudo um pouco, né? Então essa forma interfere na nossa vida depois que a gente cresce. Sim, eu tenho uma disciplina na faculdade, no curso de enfermagem, chama Nutrição e Enfermagem. E aí a gente tem uma área lá que é a orientação nutricional. Então a ideia é o seguinte, quando uma criança nasce, ela deveria mamar na mãe, né, no mínimo 6 meses. Já não acontece às vezes, né, porque as mulheres não são preparadas, nos hospitais não tem nenhum um profissional que tenha tempo para ensinar essa mulher a amamentar. E a introdução depois de alimentos, ela é muito importante, né? Então, eu me preocupo muito porque os meus alunos que são adolescentes, a maioria não come verduras e frutas, por exemplo. Se você não come, como que seus filhos vão comer? Então, todo mundo deveria fazer escolhas boas de todos os grupos de alimentos e servir e oferecer para as crianças. Não é adequado, igual com a sua filha, não é adequado que você obrigue a sua filha a comer, né? Porque as pessoas têm preferências, inclusive alimentares. Mas se você não come alface, por exemplo, dificilmente sua filha vai comer. Então você tem que aprender a comer de tudo e oferecer. Uma coisa que eu comento sempre com os meus alunos é que tem casa, por exemplo, a criança só gosta de batata frita e carne moída, por exemplo. Todos os dias se faz a mesma coisa. Isso não é correto. Você tem que todos os dias ter uma salada diferente da outra, uma verdura diferente, uma carne diferente. E se a criança ou o adolescente não comer, problema dele. Ele vai ter que comer porque ele não vai ter outra coisa para comer. Então eu acho que as famílias hoje têm muito pouco tempo, ou talvez muito pouco interesse em ensinar. Tem que ter alguém com essas crianças que possa, né, com paciência, ir mostrando os valores dos alimentos, às vezes contar alguma história. Uma vez eu via uma lancheira de uma criança no Japão. Como elas ficam o tempo todo na escola, as mães preparam as lancheiras e criam verdadeiras histórias com os lanches. Faz bichinhos, faz caretinhas, aí usando arroz, usando
algas, usando cogumelos, lancheiras. Mamãe mostrou, ela devia ter assim umas 30, 40, criança devia ter umas 140 lancheiras diferentes. Então, tornando o alimento uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, né? E aqui a gente vê que muitas crianças nunca levam lanche de casa, por exemplo, só compram um lanche na escola. Também não é correto isso, né? Então, talvez os adultos é que precisam ser ensinados para depois poder ensinar essas crianças, né? Isso aí. Elma, então a alimentação, uma má alimentação pode trazer vários problemas, né? Você pode citar alguns, por favor? Pode. A má alimentação, primeiro a gente tem que entender o que é uma má alimentação, né? O indivíduo ele pode estar com peso adequado, mas ele não está ingerindo alimentos de boa qualidade. Então, o certo é que você tenha uma alimentação que seja adequada quanto ao valor calórico e que seja rica em nutrientes. E se você não tem o hábito de variar bem os alimentos, de evitar alimentos industrializados, de ter várias refeições durante o dia, o que acontece? Ou você vai estar acima do peso, né, muito acima do peso, porque também é importante pensar o seguinte, existe como é que eu posso dizer? Existe um intervalo de peso que seria adequado para cada indivíduo. Mas pode ser que a pessoa esteja saudável estando um pouco acima ou um pouco abaixo desse peso. Então não é uma coisa, não é matemática. Você não tem que pesar exatamente um determinado peso, mas você tem que estar dentro daqueles valores e fazendo exames com frequência. Se você varia bem os alimentos, faz atividade física, toma água várias vezes por dia, controla o estresse, a ideia é que você vai ter uma boa saúde. O excesso de peso está relacionado a várias complicações. Hipertensão, problemas cardiovasculares, dores nos joelhos ou na coluna, inflamações que possam levar a diabetes, por exemplo. Então, a diabetes tipo 2 está relacionada com excesso de peso, ela não é genética, ela é comportamental. Se o indivíduo tenta, ao longo do tempo, manter uma alimentação boa, dificilmente ele vai chegar nesse ponto, né? Mas não é só manter o peso, isso tem que ser claro. Tem gente que acha que pelo peso está adequado, ele está bem nutrido, e às vezes não está. Então é bom que procure um médico também, faça os exames, analise a dosagem de minerais e vitaminas na corrente sanguínea para ver se não tem nenhuma deficiência. Voltando àquele assunto de atividade física, falando um pouquinho mais sobre suplementos. Todo mundo que vai fazer atividade física precisa fazer o uso de suplementos? Não. A maioria das pessoas que fazem exercícios físicos não precisam de suplemento. O suplemento, tive uma aula com um professor da Federal, que é doutor em fisiologia, ele comparou o suplemento com a cereja do bolo. E aí eu pergunto para os meus alunos, quando a gente faz um bolo, o que a gente faz primeiro? Né? Primeiro você faz a massa, não é? Você assa o bolo, depois você põe o recheio, depois você põe a cobertura, por último a cereja, não é? Suplemento é a mesma coisa. Primeiro você faz atividade física, melhora a alimentação. Se você estiver fazendo tudo muito bem lá na academia, estiver seguindo todo o plano alimentar que você tem que seguir, não estiver tendo os resultados que você precisa, aí é que você entra com o suplemento. O que as pessoas fazem? Exatamente o contrário. Elas não comem direito, não malham bem, porque também ir para a academia 3, 4 vezes por semana não é o mais importante. Conheço gente que vai e fica quase o tempo todo no celular e diz que está malhando. Então não está fazendo também direito, não é? Então a ideia é que você coma bem, faça tudo que o seu professor faz. Se não tiver tendo resultados, aí o suplemento pode ser indicado. Mas a maioria dos suplementos que as pessoas usam não tem comprovação científica de que realmente tenham efeitos positivos. Com exceção da creatina e do whey. O whey são aminoácidos que você usa para ganhar massa muscular. E a creatina é um suplemento que você repõe. Existe uma substância chamada adenosina trifosfato, lembra? Quando você foi meu aluno? Que a gente falava da moeda energética. Sempre que você vai fazer exercício físico, trabalho muscular, essa substância é quebrada para produzir energia. E ao usar a creatina, você repõe essa produção de energia. Então você tem um melhor rendimento físico. Então isso resolve. Para um atleta, talvez sim, mas para uma pessoa que faz atividade física ali
3, 4 vezes por semana, eu acho desnecessário. Acho que o dinheiro que se gasta com suplementos, você poderia usar com alimentos. Hipócrates, há milhares de anos já dizia, né? Quem vai muito à feira, vai pouco à farmácia. Então, eu acho que os alimentos ainda são mais importantes que as substâncias químicas, né? Legal. Elma, então, a gente vê nas redes sociais, vê nos sites, várias coisas falando sobre nutrição, a gente vê post motivacional, a gente vê dica. Você acha que depois dessa nova era que a gente está vivendo agora, da informação contínua, a nutrição, isso tem ajudado na nutrição ou não? Sim, eu acho que isso tem atrapalhado muito, porque todo mundo fala de nutrição, né? O professor de educação física palpita, o médico que não tem nenhuma noção de nutrição palpita, a blogueira palpita, a moça lá na época do carnaval palpita, e aí você tem um monte de informações erradas. E as pessoas que estão ali assistindo ou estão seguindo aquela personalidade, elas não sabem observar, analisar se aquilo é falso ou verdadeiro. Então, eu penso que para a ciência da nutrição foi horrível. Até porque os nutricionistas, eles não são tão rigorosos assim. O que a gente aprende na faculdade é que nós somos muito mais do que um corpo sarado. Não adianta você ter um corpo perfeito se a cabeça não está boa, né? Então a nutrição, ela tem que olhar o indivíduo na sua totalidade. Cada pessoa tem um objetivo de vida. Você não é obrigado a seguir aquele padrão de alta, magra, musculosa, cabelo liso e loiro e etc. E o que a gente vê na mídia é só isso. É como se a nutrição fosse só uma ferramenta para criar pessoas lindas, maravilhosas. Então, eu fico um pouco assustada com isso, sabe? Mas quando eu assisto alguma palestra com professores da universidade, ou quando eu leio algum artigo, eu tenho certeza que a nutrição tem que ser simples. A gente não precisa de muito para viver bem. Claro que usar os novos conhecimentos é importante, mas não a ponto de ficar horas sem comer ou de usar hormônios. Pensa bem, tem gente usando beta-HCG, um hormônio que só é usado quando a gente fica grávida para perder peso ou para ganhar massa muscular. Pessoas usando hormônio de crescimento para também ganhar massa muscular. Ninguém conhece os efeitos disso a longo prazo, né? Então eu fico muito preocupada e às vezes fico um pouco irritada também, porque a gente sofre tanto para estudar e as pessoas aí, só porque seguem uma dieta qualquer, acham que são experts no assunto e querem orientar as pessoas. E pior que elas têm muito mais seguidores do que a gente, né? Às vezes. Por falar em faculdade, o Enem tá chegando aí. Que dica ou informação ou história que você gostaria de contar para quem está pensando em fazer nutrição? Olha, o curso de nutrição é maravilhoso. É um curso difícil, né? Na realidade, fazer uma boa faculdade é sempre difícil. Quem fala que não é porque não estuda. Mas eu acho que não se deve escolher um curso por modismo. Você tem que se perguntar realmente o que você gosta, né? Fazer alguma coisa que você vá ter prazer. O dinheiro, ele é importante, mas ele não pode ser a razão de se escolher um determinado curso. Faça aquilo que você gosta. Se você se preocupa com as pessoas, se gosta de alimentos, se gosta de estudar, se quer ter mudança de hábito, eu acho que a nutrição é muito interessante. Mas esteja preparada para estudar. Química, biologia, um pouco de matemática também. E o curso é pesado, né? Para fazer uma graduação sem estudar, nutrição não é a ideia. Se você gosta de tudo isso, bola para frente. Sempre tem campo para quem estuda e procura fazer o melhor. Então, Elma, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso Obrigada convite. você Obrigado pela sua convite. presença. E, uma ótima nutricionista, minha nutricionista. E fala pro pessoal onde é que a gente te encontra para fazer uma consultinha. Eu trabalho na Clínica Santos, perto da Igreja de São Judas, na terça à tarde e sexta de manhã. O telefone lá é 3514-3345. E no Instagram é uma Nutri. Entre lá que tem algumas informações. Obrigada a todos. Obrigada, Desi, pelo convite. Eu que agradeço. E é isso aí, galera. Vídeo novo toda terça-feira às 7 horas da noite aqui na página. Curte, compartilha aí. É nóis. Falou!